é que com Cristo nós aprendemos que cada desafio, que cada dor tem uma lição para nos ensinar. Uma lição que, uma vez aprendida, torna desnecessário que aquela experiência dolorosa se repita. Mas quando a gente não aprende a lição, a dor repete, para que nós possamos extrair o que nós precisamos a fim de nos fortalecer. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje gostaríamos de abordar as dificuldades pelas quais nós passamos na vida. E eu tenho certeza de que todos nós enfrentamos dificuldades vez ou outra. E aqueles de nós que temos um vínculo religioso, que buscamos na figura do Cristo ou de qualquer outra expressão religiosa, orientação e esclarecimento, às vezes nos perguntamos por que essas dificuldades surgem se nós temos o Evangelho, se nós temos o Cristo ou outra proposta religiosa como roteiro nas nossas vidas. E eu vou trazer aqui para uma coisa que Jesus nos falou. Jesus nunca prometeu que iria nos isentar das dificuldades, mas queria transformar a maneira pela qual nós enfrentamos essas dificuldades. E a presença do Cristo em nossas vidas, frente às dificuldades, desempenha um papel relevante que nós podemos entender em 3 aspectos distintos. Em primeiro lugar, quando nós temos o Cristo como roteiro, como caminho, como orientador, nós evitamos dores desnecessárias. Circunstâncias, comportamentos, atitudes, palavras, sentimentos, pensamentos, que muitas vezes vão resultar em dores para nós mesmos, podem ser evitadas se nós tivermos o Cristo a nos orientar, a nos esclarecer. O segundo elemento, a segunda forma como Cristo nos ajuda a lidar com as dificuldades, é quando, diante da dificuldade posta, diante da situação que está ali concreta à nossa frente, que nós estamos enfrentando, nós não perdermos a confiança e a esperança. Porque quando nós passamos por uma dificuldade sem confiança e sem esperança, a dor se torna muito mais doída. A dificuldade se torna muito mais pesada e frequentemente nós caímos no desânimo, no desespero, que só postergam a superação daquela dificuldade. O terceiro aspecto, e talvez um dos mais importantes, é que com Cristo nós aprendemos que cada desafio, que cada dor tem uma lição para nos ensinar. Uma lição que, uma vez aprendida, torna desnecessário que aquela experiência dolorosa se repita. Mas quando a gente não aprende a lição, a dor repete, para que nós possamos extrair o que nós precisamos a fim de nos fortalecer. Muitas vezes a dor vem com esse propósito, de nos fortalecer. Mas se a gente foge à lição, a semelhança do aluno que abandona a escola, a gente não aprendeu e a gente vai ter que repetir de ano. E repetir, às vezes, significa passar pelas mesmas experiências dolorosas. Então, o Cristo, ele não nos prometeu que nos isentaria de dificuldades, mas com ele nós conseguimos evitar as dificuldades desnecessárias, manter a confiança e a esperança nos momentos difíceis e aprender as lições de cada experiência dolorosa para que a dor, o sofrimento, não precise voltar e repetir aquela lição em nossas vidas. A vida com Cristo é um crescimento constante. Os fardos se tornam mais leves e a gente consegue passar de maneira mais breve pelos desafios que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram nossa reflexão de hoje. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Comentário intitulado Jesus e dificuldade. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo,
descerrando afetuoso coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacifica o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos agentes que o deteriam no cárcere. E, quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procure, assim, fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado à batalha pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas, sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Uma belíssima página de Emmanuel, nos afastando dessa ingenuidade de acreditar que somente pelo fato de estarmos vinculados a determinada proposta religiosa, a determinada corrente, a determinado pensamento, nós estaremos isentos de dificuldade. Não é esse o papel da religião, o papel do Cristo em nossas vidas. E o desafio para a gente hoje é exatamente esse: encarar as dificuldades com confiança e com o espírito do aluno que busca o aprendizado. A pergunta central é: o que essa experiência quer me ensinar? Porque com o Cristo, até a dor se torna professora e os fardos sempre são mais leves. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.